Temperos de cinema. Nesse mês de outubro, nós vamos falar do cinema das regiões ali da Turquia, do Líbano. Essa é uma região muito rica, tem uma cultura bastante diferente da nossa e, ao mesmo tempo, muito rica e muito emblemática, né? E o cinema também traz grandes surpresas. E quem está aqui para comentar esses filmes é o nosso querido amigo de sempre, Rafael Amaral. Seja bem-vindo, Rafael. Fátima, muito obrigado mais uma vez por abrir espaço para a gente estar aqui, comentar filmes que a gente adora e poder falar de um cinema que não está muito diferente do mês latino que a gente fez, que está mais perto da gente, né? Do argentino, enfim. Dessa vez a gente vai fazer um ciclo de filmes turco-libaneses, né? Então, assim, vai ser... Acho que é legal para a gente ver uma cultura que a gente não está muito acostumado, eu diria. Exatamente. Isso que eu acho rico, porque você acaba viajando um pouco pelos filmes, né? E, é lógico, a Viva Cozinha, a culinária dessa região, do Líbano, né, da Turquia, também é muito rica. E aqui os brasileiros gostam muito desse tipo de comida. E a Viva Cozinha já está preparando algumas surpresas deliciosas para a gente dessa região. Bom, Rafael, então hoje nós vamos falar desses filmes dessa região. Antes da gente começar a falar do filme, né? Que o filme que a gente vai comentar é o Cafarnaum. Esse filme, ele ganhou o prêmio de júri de Cannes, do Festival de Cannes de 2018. Ele concorreu ao Oscar em 2019 de melhor filme estrangeiro. Ele tem a direção daquela, é uma libanesa, que é a Nadine Labak, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa diretora. E esse é um filme muito forte, né? Ele conta a história do Zain, que é um menino que é de uma família, vive num cortiço do Líbano, de Beirute, uma família muito pobre, os pais trabalham muito, deixam os filhos assim, meio que abandonados, porque eles estão trabalhando muito, e o menino, ele é muito forte, ele, ao mesmo tempo que ele se revolta com essa situação, principalmente quando a irmã dele é obrigada a casar com um cara mais velho, né, com um homem mais velho, ele se revolta e vai embora, mas ele é muito forte, ele não é só um menino revoltado, ele vai tentar viver, é uma jornada de um menino mostrando as dificuldades sobre o olhar dele, né? Ele não é um filme fácil de assistir, mas é um filme muito bom. Eu gosto muito desse filme e ele faz você refletir muito quando você sai do cinema. Rafael, antes da gente falar do filme, eu queria que você falasse um pouco sobre o cinema libanês, né? Porque o libanês, o turco, dessa região aí, que, como a gente falou, é uma cultura muito diferente. Exatamente. Mas ele tem grandes obras cinematográficas, né? Exatamente, Fátima. Tem filmes muito interessantes que são feitos nessa região, né? No Egito, Arábia Saudita, Marrocos, a própria Grécia, né, que faz divisa com a Turquia, que tem um cinema interessante. A Turquia tem filmes muito interessantes. O Líbano, com a Nadine Labak, eu acho que é um país que tem aparecido bastante em termos de cinema, né? A Nadine Labak, eu acho, né, pelo menos não sei você, mas dos filmes que eu assisti dela, não vi todos. Eu acho esse o melhor, que a gente vai comentar aqui, o Cafarnaum. E na Turquia, eu acho que a gente tem cineastas fantásticos ali trabalhando na Turquia, tá? Um deles, o que a gente também vai comentar um filme aqui, que é o Nuri Bilge Ceylan, né? Que é um cineasta fantástico, já ganhou Palma de Ouro. Então, acho que tem vozes autorais ali, tem cinema autoral. Eu, particularmente, não conheço o cinema comercial que é feito ali. Não acredito que tenha alguma coisa mais comercial, mas eu acho que não chega muito pra gente. Assim como não chega muita coisa da Índia, né, comercial, que é feito lá. Do Oriente Médio também a gente não tem muito acesso ao comercial. Mas ao autoral, aquele cinema mais que vai pra festival, que ganha prêmio, eu acho que tem filmes... tem diretores interessantes que eu acho que estão chegando e que estão fazendo sucesso. E que estão quebrando um pouco essa barreira, né, que antes a gente tinha de ver um cinema mais ocidental, né? A Turquia, por exemplo, já tem um cinema lá desde os anos 60, que vem germinando ali algumas vozes autorais,
e que tem aparecido forte no cinema, desde então. Assim como em outras regiões do mundo, em que a partir dos anos 60 começa a aparecer um cinema mais forte, com uma presença maior, também influenciado pelas novas ondas, digamos assim, eu acho que a Turquia teve um pouco disso também. Eles tiveram alguns filmes muito bons dos anos 60, fora de um eixo comercial, que deu uma visibilidade para o país. O Líbano eu já conheço menos que a Turquia, tá? Eu conheço dos recentes, eu vou me lembrar mais do cinema da Nadine Labak mesmo. O Cafarnaum é um filme assim, a gente tem muito que falar dele, né? Mas se você fosse escolher de que ponto você iria iniciar para comentar esse filme, qual seria? Eu gostaria de começar falando do personagem infantil do menino, né? Como esse personagem ele é construído, e eu acho que tem até um pouco de... Fica uma questão, vendo agora da segunda vez o filme, eu tinha visto antes no cinema, quando estreou, vi agora de novo para fazer esse episódio, e foi curioso que eu fiquei pensando numa coisa, né? Como que um menino tão bom, tão corajoso, pode ter saído de uma família tão ruim, né? A gente se questiona, né? Ou seja, nem sempre a coisa é passada de pai ou mãe para filho, sim, né? Às vezes tem a particularidade, né? Eu acho que também ele tirou um pouco da irmã. Eu acho que você vê que a irmã também era muito, né, muito humana, e ele é um menino muito humano, e que ele tem um temperamento forte, né, esse garoto, que eu até anotei aqui, deixei aqui uma colinha para não errar o nome dele, gente, que é um menino chamado Zain Al-Rafea, e o personagem dele chama Zain também, mesmo nome, né, ele tem uma personalidade muito forte, né? A gente percebe desde o começo do filme, por exemplo, que alguns personagens na rua, onde ele tá vendendo as coisas, tá comprando coisas ali, levando pra casa, tentam até agradar ele, chamar ele aqui, ele xinga, ele sai, ele é um menino que tem uma personalidade forte, né? Ele não se deixa influenciar facilmente. E maduro, né? E maduro, pro tamanho, pra exatamente. Idade dele. Você vê que é ele que toca as coisas ali, Sim. ele que resolve, né? Com os irmãos mais novos ali e tal, e tem uma ligação muito forte com ele, com aquela irmã, que é uma criança também, tem 11 anos, e eu me pego muito nesse filme, nesse personagem do menino, porque digamos que é o coração do filme, né? Sim. Apesar de todas as, digamos, as desventuras ali, os conflitos, os obstáculos, a gente sempre tá voltando para aquele garoto que tá sofrendo, que tá se debatendo, que tá de alguma forma tentando falar e não é ouvido, né? Ou tentando sobreviver, acho que seria mais o caso ali, né? É uma jornada dele. E o grande ponto de virada, eu acho que você já até colocou na sua fala, que é a questão da irmã, né? Esse drama que pega muito forte, né? O fato da família vender a menina. Sim. Né? Eles vendem a filha, você vê que até fica meio que... Deu a entender pra mim que é meio que isso, uma coisa do meio da cultura ali, que não tem muito apego. Você vende um filho e troca por galinha, sei lá... E assim, é meio que um negócio, né? Eles não têm muito esse apego. E parece que o ter filho é meio que um negócio. Tanto é que ele entra com uma ação lá, né? Contra os pais, né? E no final tem aquele... No final não, perto do fim aí. Desculpa, gente, se eu estiver contando alguma coisa, mas quando a mãe fala que tá grávida de novo, né? Você fala, meu Deus do céu, não é possível que essa mulher tá fazendo isso, né? Depois de tudo que aconteceu, ela tá de novo fazendo isso, né? Então, assim... É muito forte aquilo, né? Machuca muito a gente ver como que o ser humano é tratado. E aquela favela, né? Onde eles vivem ali, né? Aqueles prédios todos destruídos, aquele ambiente caótico. Ele me lembra, em alguns momentos, até de outros filmes. Ele até, às vezes, parece um pouco Favela do Rio de Janeiro, em alguns momentos ali, né? Eu lembro quando esse filme estreou, muita gente fez até comparações com Cidade de Deus, né? Por causa que, em alguns momentos, ele tem uma montagem bem rápida ali, bem rítmica. E também a questão da criança, né? O personagem protagonista, os protagonistas serem crianças. Então, eu acho que pega muito nessa questão, né? Da marginalidade infantil e principalmente da família, né? A questão da maternidade, ela é muito forte no filme. Inclusive com aquela outra personagem que vai aparecer no meio do caminho. Sim. Que é aquela moça que trabalha num parque de diversões e que tem um filho também, que é o Jonas, né? Isso. E em determinado ponto do filme, essa mulher ajuda o Zain, acolhe ele na casa dela, no barraco dela, que ela mora numa favela também. Só que em determinado ponto ela não volta, né? E ele fica cuidando do Jonas, né? E aí o problema aumenta. Mas você percebe que ela não é uma mãe ruim como a mãe dele. Não. Essa personagem. Ela ama o filho, ela quer o Jonas, ela não quer vender o Jonas. Apesar de ter um cara ali querendo comprar. Né? Então, assim,
o filme coloca a gente em um beco sem saída, em um determinado momento, quando as duas crianças estão sozinhas, mais pro final do filme, e você fala, o que ele vai poder fazer agora? Né? E mesmo que ele venda a criança, como que a gente vai julgar? Porque ele foi enganado, né? Ele foi enganado ali, ele achava que, poxa, peraí, eu tô entregando a criança pra uma pessoa que vai cuidar melhor do que eu. Então, assim, chega em um ponto que não tem mais saída, né? E eu gosto da narrativa do filme, a proposta de você intercalar o tribunal com a história anterior. Porque, na verdade, se você prestar atenção no tribunal, as pessoas não estão necessariamente contando aquela história, elas estão relatando alguns fatos, e a própria narrativa nos lança o passado pra gente começar a entender o que aconteceu. Exatamente. Eu gosto, né, desse tipo de linguagem. Eu gosto também. Porque a gente entende, aos poucos, né, que a única forma de resolver aquilo não é uma vingança, não é um menino, de alguma forma, fazer algo contra a mãe, o pai, no ambiente que eles viviam. É a justiça mesmo se impor, né? Ainda que tenha algumas coisas ali que você fala, poxa, né? Só chegar nesse ponto pra justiça ver, pra alguém enxergar, e ele próprio provocou aquilo, né? Porque se ele não ligasse na televisão, ninguém ia ficar sabendo. Exatamente. E a coisa toda ia continuar aquele balaio de gato que tava ali. Então, assim, então tem muita crítica social que a Nadine faz ao país dela ali. A questão carcerária é extremamente pesado, né? O menino é preso junto com gente adulta, você vê que aquela prisão é uma bagunça, é criança misturado com adulto, né? E, claro, né, obviamente, as famílias ali, você não tem um serviço social, não tem nada que veja aquilo, que enxergue aquilo, que não é possível chegar numa situação daquela. É como se as pessoas achassem caótico, que aquilo é normal, né? Elas veem exatamente, é uma coisa meio normal, meio tribal, e ao mesmo tempo se misturando ali com um sinal de um progresso que, na verdade, não... né, uma coisa meio moderna, aqueles carros se cruzando ali, né, aqueles equipamentos, aquela vida ali, que tem... Mas as coisas se misturam, mas o essencial, que eu acho que para você ter uma vida digna, eles não têm ali, né? Eles não possuem isso, né? Isso falta muito naquele espaço social. Eu gosto muito da cena que ele foge, depois a gente tem a cena que ele encontra aquele senhor vestido de homem-barata. Eu acho que aquilo lá é muito bom. É um alívio cômico no meio do filme, né? Ela encontra um alívio cômico ali quando ele pega o ônibus com aquele senhor, tal, o senhor fica falando. Aí, por influência desse senhor, ele desce o ônibus e vai para aquele parque de diversão. E também você tem aquela coisa do parque de diversão como um lugar não um lugar de felicidade, né? Porque os brinquedos são tudo meio velho, né? Aquela roda gigante em que ele fica, anda, não sai do lugar, aquela coisa meio decadente, né? Porque você não tem um colorido ali, você tem um lugar meio opaco, meio acinzentado, um lugar frio, né? Não é um lugar de alegria, como seria um parque de diversão, né? Então acho que a fotografia, ela pesa muito no filme em vários momentos. A fotografia é perfeita. Ela é muito bonita, movimentos de câmera, muito câmera na mão, né? Você percebe no começo. E uma coisa que eu li também, que a câmera, na maioria das vezes, ela tá na altura dele, criança, então você vê sobre o olhar na perspectiva dele. Exatamente, né? Exatamente. Essa coisa da câmera na mão, perseguindo as crianças ali, até lembra um pouco também aquele filme que foi super premiado, Quem Quer Ser um Milionário, sabe? Da criançada correndo nos becos ali e tal. Acho que te pega um pouco disso também. Ainda que esse seja melhor do que o Quem Quer Ser um Milionário, né? Bem melhor. Então, ele é daqueles filmes, eu costumo dizer que a gente tem aqueles filmes que não é um filme fácil. Não é, ele não dá saída, né? Eu lembro que um amigo meu que foi assistir esse filme no Movie com Arte, quando eu trouxe, ele comentou comigo, a hora que ele saiu, ele gostou muito do filme, ele falou, nossa, é um soco no estômago, né? Então, e eu às vezes converso muito sobre isso, porque o cinema, pra gente que gosta muito de cinema, ele às vezes ele tem essa função de fazer você refletir, pensar sobre, né? Eu costumo dizer que você sai diferente de um filme desse. Muito diferente, né? Exatamente. Como que você concorda comigo que Total. Ele não é um filme fácil? Sim, né? Não é um filme fácil, é um filme que não dá saída. Você veja, por exemplo, a questão do pai e da mãe. Tem muitos filmes, principalmente filme norte-americano, que geralmente a mãe é protetora e o pai é o autoritário da casa, né? Aqui você não tem, nenhum dos dois são pessoas más, né? Você não encontra uma saída nem na figura nem do pai e muito menos da figura da mãe. E quando a gente vê esses dois no tribunal,
mesmo chorando, a gente não consegue ter mínima pena daqueles dois lá. Você não consegue ter nenhuma identidade, nenhuma empatia com eles. Exatamente. Né? São figuras terríveis, assim, do começo ao fim. E o menino, por ter esse temperamento forte também, ainda que a gente se identifique com ele, a gente se apegue a esse personagem, ele não é um personagem que fica pedindo o tempo todo pra gente ter piedade dele, ou um personagem... Ele é um personagem que tá enfrentando as coisas, Sim, ele é combativo. Ele é combativo, ele não cai fácil, ele vai persistindo até o final. O filme ele não cai. Eu acho assim, tem momentos que nem aquele, o reencontro da mãe e do filho no final é muito forte aquilo, né? É difícil você não se emocionar. Mas eu acho que o filme ele consegue se manter em um nível um pouco mais realista, eu diria, mais duro do começo ao fim, e que não cai num dramalhão fácil, sabe, Fátima? Eu acho que ele consegue, a Nadine, ela consegue dosar bem. E eu acho que isso, em relação aos filmes anteriores dela, eu acho que houve uma evolução. Porque eu acho que os filmes anteriores dela, eles se rendiam um pouco para um jogo com gênero, uma coisa de uma comédia, às vezes tinha uma pitada cômica nos filmes anteriores. Esse é mais duro, esse parece que ela encarou o país dela, falou assim, eu vou mostrar tudo que tem de podre no meu país, né, pelo menos ali naquela região onde eles estão, e eu vou escancarar. Eu tenho certeza que, assim como isso acontece no Brasil, inclusive, né, Sim. Muita gente vê filme com favela e fala, pô, é de novo filme com favela, não aguento mais ver filme de favela, parece que só tem favela no meu país, mas eu acho que é importante mostrar as mazelas, né? É importante você encarar aquela realidade, eu acho que é o que ela faz ali. Eu não acho que o Líbano só tem aquilo, né? A gente tá numa visão de fora também. Claro. Porque às vezes vendo o filme pode ser que a gente tenha essa impressão. Fala, mas o Líbano é isso? Não, eu acho que não é isso. Mas ali naquela determinado ponto, existe um buraco ali, um problema muito grave ali, que eu acho que ela tá apontando, né? Porque é isso. A gente fala de cinema e a gente não encara o cinema como só entretenimento. Exatamente, ele é também. Exatamente. Eu gosto também de ver um filme que você não precisa pensar, que você fica ali 1h30, se diverte, sai de lá. Mas também, o cinema, para mim e para um monte de gente que eu conheço, ele tem outra função também. Sem dúvida. Que é você aprender, você viver uma experiência, refletir. O cinema, como toda arte, ele tem que te provocar, né? Exatamente, provocar. Então, por tem que isso causar uma provocação. Filme, quando um filme não é fácil, não quer dizer que ele não seja bom. Exatamente. Né? Exatamente. E às vezes a gente sai, que nem o seu amigo comentou, a gente sai da sala do cinema detonado, derrubado, porque eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer, né? A partir de uma representação de um determinado local, de um determinado país, ainda que pela lente de um filme de ficção, porque é um filme de ficção, Sim. ainda que represente uma realidade, a gente vai ter uma consciência maior do mundo que a gente está vivendo. Exatamente. Né? A partir de uma representação, entendendo esses limites. Né? Com uma linguagem artística. Com uma linguagem artística. Porque você vai ver uma fotografia que vai te levar a refletir aquilo, Exatamente. uma direção, Exatamente. um texto, tudo que vai te levar a refletir perfeitamente. Aquilo. Uma fotografia, inclusive, muito bem pensada, com enquadramentos muito bonitos. Ela é uma fotografia bonita para um lugar horrível. Né? Ela não é necessariamente realista. Eu acho que em alguns momentos ela até tira o filme do realismo. Ainda que o filme seja um tanto realista por outros caminhos, eu acho. Mas a fotografia em si, ela tá sempre buscando uma beleza ali, né? Você percebe que ela tá preocupada com isso. Principalmente naquelas cenas iniciais, tá só os meninos, você percebe isso. Né? Você percebe alguma coisa assim. E a Nadine, você já falou alguma coisa dela, mas ela é uma ela é atriz, ela também é muito atriz, ela é famosa como atriz também, né, a Nadine Dlabak. A gente comentou inclusive num episódio anterior, aquele que a gente fez do Relatos Selvagens, daquele filme Rio, Eu Te Amo. Lembra que a gente falou do que a gente não gostou? A gente tá falando de filme episódico, tem um dos episódios que ela dirigiu. Tem. Ela veio pro Brasil, eu acho que se eu não me engano, faz tempo que eu vi, acho que é com o Harvey Keitel. É ela com o Harvey Keitel, que é um ator incrível americano, e eles fizeram aqui no Brasil esse episódio. Também envolve um garoto de rua. Não sei se você se lembra. Acho que eu lembro. Sim. Eu não sei se é esse episódio aqui com esse menino de rua. Talvez, vou fazer uma relação aqui que eu não sei se está certa, tá? Mas talvez se isso pode ter inspirado ela a fazer o Cafarnaum também, né? Porque eu acho que tem essa similaridade Brasil e Líbano nesse ponto, né? Inclusive, vem daquela cadeia, parece muito Brasil aquilo lá, né? Parece. Aquilo é muito Brasil, né? Então a gente, público brasileiro que vê esse filme Cafarnaum, a gente vai encontrar muita relação com o nosso país, né? Que é muito, a coisa é muito forte ali. Mas falando dela,
Eu gosto dela como atriz, eu acho que ela tem uma presença muito forte. Os outros filmes que ela dirigiu, que eu vi, ela também atuou. Ela atuou. E Agora Onde Vamos. E Agora Onde Vamos, que eu gosto muito. E o Caramelo, né? isso. O Caramelo, ele é mais leve, mas mesmo ele sendo leve, uma comédia romântica, mas ele não tem... Isso. Ele não é uma água com açúcar. Não, e o Agora Onde Vamos também não. Não, ela fala de questões muito importantes no Caramelo, inclusive na época que o casamento, a relação homoafetiva não era tão aceita. Exatamente. Né? Então... Agora Onde Vamos, também não lembro muito, já faz um tempo que eu vi, mas ele destaca muito essa questão da mulher na sociedade. Né? Sim, que elas que acabam resolvendo a questão ali. Quer dizer, tira da mão dos homens, deixa com as mulheres, que as mulheres... resolve. Que, tá resolvido o problema, porque os homens são um bando de... Né? É exatamente isso que o filme tá propondo. E com esse título que lança uma pergunta, pra onde a gente vai, né? Qual que é o caminho que a gente vai tomar, né? É um filme bem interessante também, esse Agora Onde Vamos, viu? E ela atua nesse filme também. Né? Eu descobri ela pelos filmes que ela dirigiu. Eu não me lembro de ter visto algum outro filme dela em que ela não que ela não dirigiu, algum que ela só trabalhou como atriz. Eu posso ter visto, mas não vou me lembrar agora. Também não vou me lembrar. Eu me lembro desses dois, dela como diretora. Exatamente. Exatamente. Mas Cafarnaum é um filme que é um filme sobre a infância, é um filme que reflete muito essa questão da criança, né, do olhar infantil. E eu gosto não só da atuação desse menino, das outras crianças que estão no filme também, porque a impressão que eu tenho é que elas não estão... Principalmente o menino principal, o Zayn, ele não está tentando interpretar um papel. Como que eu poderia explicar? Né? Ele está vivendo um papel, mas ele está sendo uma criança. Ele não está interpretando uma criança. Ele está sendo aquilo. Entendeu? Eu tenho a impressão que a diretora deixou ele ser, falou, continue sendo o Zayn que você é, porém agora em um contexto de extrema dificuldade. Não tá, porque tem uma coisa em filme com criança que às vezes me irrita, é quando você percebe que a criança está sendo induzida a interpretar um papel. Né? O Truffaut falava isso, né? Criança tem que ser criança quando está na frente da tela, né? Porque ela já tem uma coisa especial que é dela, que ela não precisa interpretar. A gente via muito isso em filme antigo hollywoodiano, criança tentando interpretar papel, e fica uma coisa... não fica legal. Fica falso. Deixa ela ser ela. É muito melhor. E eu acho que aqui a Nadine tomou um pouco. E ao usar o mesmo nome do menino no ator, era exatamente isso. Ela estava dirigindo ele. Essa história de usar o mesmo nome deve ter sido isso mesmo. É ele que está ali, né? Perfeitamente. É bem interessante isso, viu? Mas que bom, mais um papo gostoso aí sobre cinema. Muito bom. E aí eu vou te dar aquela pergunta que eu sempre te complico. Eu já sei qual que é já. Que tempero que você acha que esse filme traz para a vida da gente? Eu acho que o tempero aí, Fátima, eu acho que é o tempero da persistência, né? Porque acho que essa é talvez uma das mensagens do filme, porque o menino do começo ao fim, ele é um garoto que persistiu, né? Ele não desistiu até o fim, ele tentou salvar a irmã até o fim, ele não aceitou aquilo, e ele levou até o fim o desejo de justiça, né, dele. E isso também é curioso, né? A gente pode se questionar, será que uma criança tem ideia de justiça? Será que uma criança tem uma ideia do que é isso? Né? Mas me parece ali que o sofrimento fez ele crescer, amadurecer muito porque quando ele liga na televisão, aquela cena que ele tá na cadeira e consegue ligar na televisão, naquele programa, ele fala, eu quero processar os meus pais. Aí você fala, nossa, né? Um garoto, sei lá, um pré-adolescente, uma criança, já tem uma ideia do que é processar, do que é... né? Então, assim, e terminar com a identidade, ele ganhando uma identidade é muito legal, né? Porque ali você tá vendo que tá se formando alguma coisa ali que a gente não sabe o que vai ser, né? Exatamente. É bem legal. Bom, agora a gente vai receber a Viva Cozinha, que deve ter preparado alguma surpresa da cozinha libanesa para nós. Obrigada, Rafael, mais uma vez. É uma delícia conversar com você sobre cinema e até a próxima semana com mais um episódio. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que vai ser um mês muito legal, Fátima. A gente vai poder falar de filmes muito bons e dar dicas também pro pessoal, seja de culinária, seja de cinema, né? Exatamente. Eu acho que são dicas boas e tenho certeza que o público vai tirar coisas muito legais daí. Com certeza. Valeu, obrigado, viu? Bom, agora a gente vai ver o que a Viva Cozinha separou pra gente dessa culinária libanesa, turca, que tem coisas deliciosas.
O filme que a gente comentou hoje é o Cafarnaum, que é um filme que se passa em Beirute, no Líbano. Ayla, novamente, é um prazer receber aqui você no nosso estúdio. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada a vocês por sempre convidar a gente aqui para partilhar umas receitinhas gostosas. E aí, por falar em receita gostosa, essa cozinha libanesa, turca, árabe, tem muita coisa boa, né, Ayla? Tem, é uma culinária que tem... Acho que é a minha culinária favorita, assim, das minhas comidas favoritas, tá aí a comida árabe. Eu também gosto muito. Tem muita comida gostosa, muito sabor envolvido aí, né? Muito legal, eu gosto muito. E qual a receita que você escolheu para esse filme de hoje? Tabule. Opa, que delícia! E eu quero falar um pouquinho antes do tabule, porque assim, aqui no Brasil a gente acaba vendo muito tabule em restaurante assim, e a gente acaba vendo mais o trigo do que a salsinha. E a receita original, na verdade, é o contrário. Sim. É mais salsinha do que trigo, é muito mais trigo, né? Muito mais salsinha. E a gente acaba sempre encontrando em restaurantes, tipo, o tabule até marrom, assim, com aquele tiquito de salsinha. Então, vamos mudar isso daí, a primeira coisa. Que bom, você sabe que eu comi um tabule num restaurante típico libanês em Foz do Iguaçu. Uhum. E realmente era muito diferente, era basicamente salsinha. Sim. Né? E era uma delícia, mais gostoso do que Sim. o que a gente come aqui. É, né? e fica muito mais gostoso. E outra coisa que a gente gosta de fazer na Viva Cozinha é usar o trigo mais grosso. Porque normalmente o que a gente encontra no supermercado é um trigo bem fininho, que é pra fazer o quibe cru, o quibe assado mesmo. Mas o mais legal é você tentar achar um trigo desses um pouquinho mais grosso. Ele é mais dificinho de achar, mas existe, tá? Ele até chama trigo pra quibe grosso. E então ele fica mais legal no tabule, fica mais bonito. Então eu vou passar a receita aqui pra vocês. A gente vai usar 2 maços de salsinha fresca picada grosseiramente. Não precisa fazer picado bem pequenininho, é grosseiro mesmo, tá? Aí a gente vai usar meio maço de hortelã, também picado no mesmo esquema, grosseiro. 2 colheres de sopa de cebolinha, aí eu preciso da cebolinha cortada bem fininha, porque ela não é gostosa de morder quando ela tá grande, né? Uma cebola picada em cubinhos, até se não gostar muito da acidez da cebola, pode deixar ela um pouquinho de molho na água. Até uma diquinha que a gente gosta de fazer para não chorar quando vai picar a cebola, descasca ela, parte ela no meio e deixa ela de molho na água bem gelada. Deixa uns 10 minutinhos ali na água gelada. Isso já vai ajudar a soltar a acidez dela. Que dica boa! Você não vai chorar tanto, vai chorar um pouquinho. 3 tomates cortados sem pele e em cubinhos. É o que a gente chama do tomate concassê, né? Toda vez que o tomate é cortado em cubos e sem pele, sem semente, é o tomate concassê. E aí a gente vai usar suco de 1 limão, azeite, pode ser um azeite a gosto aí, o qual você gostar. Uma dica que eu gosto sempre de dar para os azeites é você provar ele antes, quando você compra o azeite. Mesmo que seja uma marca que você já está acostumado a usar, prova, principalmente quando você vai comer ele cru, assim, para finalizar algum prato. Porque às vezes a gente acha que tem alguma coisa amarga na receita e é o azeite. É o tempo do azeite e tudo mais, às vezes ele tá um pouquinho amargo. Então, quando são receitas que vai finalizar com azeite, eu sempre gosto de falar para provar. E aí a gente vai usar sal, pimenta do reino e a gente gosta muito lá na Viva Cozinha de servir o tabule na folha de alface. Então eu sugiro que compre aquela mini alface romana ou alface americana, usar os brotinhos de dentro e servir o tabule dentro dessa alface. Fica muito gostoso. Então o modo de preparo é você hidratar a farinha, né, o trigo, e aí tudo depende da marca do trigo que você vai usar. Às vezes alguns trigos eles precisam de mais tempo. Esse trigo grosso que eu sugeri, ele precisa de um tempinho assim, uma meia hora de hidratação. Não precisa ser água quente, não precisa deixar de um dia para o outro. Água em temperatura ambiente já é o suficiente, tá? E aí você vai misturar o trigo, a salsa, o hortelã, a cebolinha, a cebola, o tomate, todos os ingredientes. Vai temperar com o suco de limão, sal e a pimenta síria, tá? Uma outra curiosidade que eu queria falar aqui é que a pimenta síria, ela não é uma pimenta. Você sabia disso? Não. Ela é uma mistura de várias especiarias.
Assim como a gente tem algumas outras misturas de especiarias, a pimenta síria, ela é uma mistura de várias especiarias. Então, quando vocês comprarem, dá uma olhadinha lá na embalagem, que lá fala todas as especiarias que tem misturada. Existem algumas pimentas ali, como pimenta do reino, pimenta jamaicana, vai também canela. Então, assim, é uma mistura de várias coisas, tá? E aí, a dica para servir o tabule... ele tá gelado, fica bem gostoso, gelado, fresquinho agora no verão, né? É uma comida que é gostosa para acompanhar várias coisas. E aí servir ela dentro dessa folhinha de alface, fica uma delícia. Ai, que interessante. Além de ficar bonito também, né? Fica super. Nossa, muito interessante essa receita e muito simples também. Muito fácil, fazer, né? Dá uma leveza no filme, que o filme é um pouco forte, né? Então uma salada assim dá uma leveza no filme. Ajuda. Ayla, muito obrigada. Obrigada Mais a você. uma vez é uma delícia ouvir as suas receitas aqui. Muito obrigada. E até na próxima semana com uma outra receita. Muito obrigada, até a próxima. Até. Bom, essa foi mais uma receita da Viva Cozinha. Lembrando que você não precisa anotar nada, porque a receita está publicada no blog do Temperos, então tá tudo lá para você seguir. Siga a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, no Spotify, siga as redes sociais. E se você fizer a receita, manda uma foto pra gente, que daí a gente coloca no nosso Instagram e no Instagram da Viva Cozinha. Até a próxima semana.